E vamos então falar de erros que a gente comete nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento e despertar da consciência. Hoje eu elenquei 5 erros que eu cometi e confesso que alguns eu ainda cometo ao longo desse meu processo, que como eu já comentei também, não tem fim. A gente tá na Terra é para evoluir, é para expandir, então enquanto estivermos aqui nós temos essa jornada, essa missão de cada vez mais expandirmos a nossa verdadeira essência. E o primeiro erro que eu cometi, e esse realmente eu não cometo mais, é o erro de querer trazer todo mundo junto nesse processo, querer que todo mundo veja a vida com os meus olhos. Por exemplo, conheci o canal da Beth Russo, isso lá atrás. Aprendi sobre o Ho Oponopono, aprendi sobre a lei da atração, agora eu quero que todo mundo aprenda sobre isso também. Eu quero que todo mundo entenda que é um co-criador consciente da sua realidade, que manifesta tudo aquilo que pensa e acredita, que se às vezes a vida não tá tão legal quanto a gente gostaria, isso tudo é sim por causa das nossas crenças limitantes. E eu tinha muito isso lá no começo. Eu mandava vídeo às vezes para as minhas amigas, apresentava o Ho Oponopono e falava, não faz isso, porque se tu ficar falando isso o tempo inteiro, vai acontecer errado, sabe? Vai dar tudo errado, não faz isso, pensamento positivo, e nananã. Eu era essas assim, então era bem chato esse tipo de coisa, porque nisso às vezes eu acabava até entrando em alguma discussão, como por exemplo eu entrei uma vez numa discussão com alguns familiares, porque a gente estava num momento ali de conversa e almoço, café, nem lembro, mas numa mesa, comendo, e aí vem um assunto da crise, do governo, e isso e aquilo, e que não tem o que fazer, não sei o que, a gente trabalha e pra nada, é aquela coisa, não sei o que lá. E eu disse que não, que isso era pautado nas nossas crenças, que se a gente acreditasse que ia falir, a gente ia mesmo, e aquela coisa toda, e aí começou o bate-boca, né? Que como assim se eu acreditar? Mas olha o cenário, não tem como ver diferente. E nada a ver, se eu não trabalhar, quem que vai pagar as contas? E não é bem assim, ou a gente trabalha mesmo ou nunca tem nada. Então, assim, são crenças que essas pessoas têm e que naquele momento elas não estão prontas para enxergar de outro jeito e até mesmo para mudar a situação. Então, eu já passei por algumas situações assim, de que eu querer empurrar a goela abaixo da pessoa, de eu querer forçar ela a ver alguma coisa que não era o momento, né? E hoje eu entendo, eu acredito em reencarnação, então acredito em outras vidas, acredito que a gente vem pra cá pra resgatar sim algumas coisas, pra evoluir, pra expandir. Então, eu entendo hoje que é o processo de cada um, que às vezes eu não vou conseguir evoluir tudo que a minha alma tem pra evoluir nessa encarnação, às vezes eu já tô há várias encarnações tentando, que cheguei até aqui, e pode ser que numa próxima eu nem queira olhar para esse tipo de assunto, e assim como outras pessoas, às vezes não é nessa vida que elas vão ter esse clique de olhar com outro olhar, né? Um olhar realmente de co-criador, de que tá criando, manifestando as coisas de uma forma consciente. Então, realmente eu desapeguei disso, não me envolvo mais em discussão, não converso com as pessoas sobre esse meu papo de louco. Inclusive, foi uma das coisas que me motivou a criar esse canal, porque aqui eu vou me conectar com pessoas que, no mínimo, pensam de uma forma parecida, que já tentaram as suas cocriações, as suas manifestações, que também têm seus relatos. E é com essas pessoas que eu quero compartilhar as minhas experiências e contar e me aventurar nessas novas conversas, porque realmente eu não imponho mais nada, não tento convencer ninguém de nada. Cada um tem o seu tempo e o tempo de cada um, de fato, eu acredito nisso, vai chegar. A segunda coisa que eu errei bastante, e essa, de certa forma, eu ainda erro, que é em relação à autorresponsabilidade, a culpa, né, que é uma coisa assim que meio que a gente aprende que não é culpa, é autorresponsabilidade, e a questão do vitimismo. Então, o que eu pensava? Poxa, se eu sou autorresponsável por tudo que me acontece, e isso até é um pilar do Ho Oponopono, que a gente tem que limpar na gente o que a gente tá vendo no outro, o que a gente tá vendo fora. Se a gente tem que limpar na gente é porque o problema tá na gente, então a gente precisa se autorresponsabilizar.
Só que aí, na prática, na minha vida, eu concordo com isso, eu entendo de fato que é assim. Mas o que aconteceu? O que começou a acontecer comigo com essa autorresponsabilidade? Eu comecei a pegar pesos que não são meus, que não eram meus. Se eu tava assim em alguma situação, eu me autorresponsabilizava por tudo que dava errado naquela situação, sem considerar que eu fiz a minha parte, mas também não depende só de mim. Tem outras pessoas envolvidas. Às vezes um trabalho, como eu trabalhava em escola, né? Tinha que resolver coisas com outros professores e tal. Poxa, eu dava o meu melhor, eu fazia o que eu podia, mas às vezes a outra pessoa não fazia a parte dela. E por me tornar autorresponsável, aquilo acabava sendo um peso, um martírio para mim. Ou por eu querer ser autorresponsável por tudo, eu acabava querendo abraçar o mundo, querendo salvar o mundo, fazer o meu e o do outro para que a coisa desse certo. Então, eu confundi um pouco das coisas em relação à autorresponsabilidade. Eu acabei pegando como se fosse o problema inteiro para mim. E não entendendo que uma parte caberia a mim e outra parte não necessariamente caberia a mim. Caberia a outra pessoa ou caberia ao tempo. E aí, acabei também, no meio disso, me vitimizando. Então, por exemplo, isso deu errado na minha vida porque meu pai me abandonou. Isso deu errado na minha vida porque a minha vida foi difícil. Porque eu fui criada pela minha avó. Se eu não fosse assim, 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 porque não sei o que lá. Porque um dia minha mãe me falou isso e ela colocou uma crença limitante em mim. Se eu não tivesse essa crença que a minha professora colocou, a minha vida seria maravilhosa. Então, assim, é sobre isso a autorresponsabilidade, onde eu acabava pecando e às vezes ainda peco, porque ainda não sei equilibrar bem esses pratos, mas eu tenho me tornado cada vez mais consciente a ponto de perceber quando eu tô me vitimizando nesse sentido. Então, é diante disso que a gente tem que se autorresponsabilizar. De fato, eu não tive meu pai biológico presente durante minha vida inteira. Cresci escutando uma história, não necessariamente é verdade, não é? Enfim, coloquei crenças na minha cabeça diante do cenário em que eu cresci. E aí eu ficava naquele martírio. Se isso fosse diferente, eu estaria de outro jeito hoje. Se não tivesse sido assim, eu teria feito diferente, sabe? Sempre nesse lugar de vítima. Isso me aconteceu, coitadinha de mim. E é nesse momento que entra a autorresponsabilidade. Tudo bem, isso me aconteceu, mas às vezes eu precisava, né? Tipo assim, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tudo bem, isso me aconteceu. De fato, não tive meu pai presente. Mas isso não torna ele bom ou ruim, ou isso ou aquilo. Isso aí também é uma coisa que ele vai ter que lidar. Minha mãe vai ter que lidar com algumas coisas. E são pesos que não são meus, mas não é por isso também que eu me torno uma vítima da minha própria história. Eu posso sim seguir, eu posso sim ter a minha própria vida, prosperar e não olhar pra trás pra essa história de coitada, foi abandonada. Coitada, o pai não quis. Né? Que foi sempre assim que eu mesma via minha história. Hoje eu não vejo mais assim. Hoje eu já ressignifiquei muita coisa, já fiz muita constelação, já fiz muita terapia, já botei cada coisa no seu lugar. Então, assim, parece que essa coisa de se vitimizar tá passando, sabe? Já é uma coisa que realmente eu tô quase colocando como um erro que eu cometi e não cometo mais. Mas sim, às vezes o ego traz de volta essa história toda e aí a gente fica remoendo, fica triste, tá um dia que não tá mais tão animada, tá mais deprimida e vem toda aquela coisa. Então, realmente, assim, é uma linha bem tênue, né? O que é meu, o que é do outro e as coisas que vão se misturando e não ser vítima da sua própria história ou das circunstâncias, mas sim ser autorresponsável, mas não numa autorresponsabilidade que quer abraçar o mundo para salvar, como se todos os problemas do mundo é porque eu estou envolvido. Não é bem assim. O terceiro erro é querer mudar o externo imediatamente, sem ter dado tempo suficiente de o interno se mudar. Vocês já devem ter ouvido falar, e vários livros já trouxeram isso pra gente, principalmente o Kybalion, de que o que tá fora é exatamente como o que tá dentro. O que tá em cima é como o que tá embaixo,
Ou seja, o mundo é um reflexo, o mundo é um espelho. E se a gente não mudar o que está sendo projetado, o reflexo do espelho vai continuar o mesmo. Então eu tinha muito isso de querer a todo custo mudar fora, sem ter dado tempo de eu mudar. Então assim, eu queria dinheiro para ontem. Como assim o dinheiro ainda não se manifestou? Como assim o dinheiro ainda não apareceu? Como assim eu ainda estou na escassez? Sendo que eu já fiz técnica, eu já fiz constelação para o dinheiro, eu já fiz meditação, eu já fiz Ho'oponopono e as coisas não estão mudando? Como assim? E hoje eu entendo que tudo tem o seu tempo, que são anos que a gente fica sujando, anos que a gente fica alimentando pensamento negativo, anos que a gente fica alimentando crença limitante, e aí quando a gente começa o trabalho de reformular, reprogramar tudo isso, não vai ser amanhã que as coisas vão acontecer, não vai ser amanhã que a gente vai colher os melhores resultados do mundo. E outra coisa, às vezes as coisas já estão mudando e a gente tá tão focado naquela coisa grande que a gente quer que a gente não percebe as pequenas mudanças que estão acontecendo no processo. Então foi um grande erro que eu cometi, de fato, é ter essa pressa de querer ver as coisas ao meu redor diferentes, sem eu ter dado tempo pra mim, de passar por toda a catarse, de passar por toda aquela transformação, aquela transmutação que não acontece do dia pra noite, e querer, assim, ó, resultados imediatos sendo a mesma pessoa. Ou seja, eu queria uma nova vida, eu queria coisas novas ao meu redor, coisas melhores, coisas mais bonitas, coisas mais prósperas, sendo que eu queria continuar sendo a mesma pessoa, sem mudar a minha essência, sem mudar o meu interior, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, coisas que eu poderia mudar aos pouquinhos, com facilidade, praticando, reprogramando a minha mente, e aí eu queria ver tudo transformado, tudo cor-de-rosa, e eu, a mesma pessoa rabugenta, chata e estressada. Então, de fato, isso foi sim um erro que eu cometi. E hoje eu já tenho mais consciência em relação a isso, e eu consigo já respirar fundo e esperar que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer. Hoje eu entendo de fato que a gente planta uma semente e não é amanhã que a gente está colhendo o fruto. É daqui um tempo. Eu, principalmente agora na minha segunda gestação, tenho mais noção ainda de que um bebê não se forma de um dia para o outro, mas sim em 9 meses. Então, tá sendo muito legal viver tudo isso novamente, agora com mais calma, mais presença e mais consciência de entender o processo das coisas. Outro erro que eu cometi, de fato eu não cometo mais, é sair atirando para tudo quanto é lado. Isso, hoje eu percebo que é o excesso de masculino que eu também tenho, é uma coisa que eu ainda não posso dizer que eu eliminei, porque eu ainda estou trabalhando em relação a isso, a mudar o polo, a trazer mais energia feminina para minha vida. Mas como assim sair atropelando tudo, né? Sair atirando para tudo quanto é lado. Eu pulava de técnica em técnica, e isso também mostra um pouco da falta de confiança em Deus, no divino, no universo. Eu fazia 33 vezes 3, 55 vezes 5, coisas seguidas, eu não dava o tempo daquilo acontecer. Eu fazia visualização, carta mágica, fazia caderno da gratidão todo dia com aquele mesmo motivo. Não contente, às vezes, eu também ia em algumas cartomantes, tarólogas, para fazer leitura de carta, fazer tiragem, ou então eu ia em pessoas que eu sabia que tinham certa mediunidade, uma mediunidade ali bem aflorada, para elas me falarem o que ia acontecer, por qual caminho eu deveria ir. Isso tudo eu percebo hoje que é o excesso de pensamento, o excesso, essa coisa que fica na nossa cabeça, falando o tempo inteiro, e a falta de confiança na gente mesmo, na nossa intuição, no nosso sentir. Porque se eu tenho todo o conhecimento armazenado dentro de mim, se eu tenho a minha intuição, se eu tenho a minha centelha divina, por que eu tenho que ficar procurando pessoas para me darem as respostas? As respostas estão dentro de mim e eu só preciso silenciar, me acalmar, para poder receber e ouvir todas essas respostas. Então, sim, isso foi um erro e que expressa, sim, uma falta de confiança, expressa até uma escassez, porque aí eu atirava para tudo quanto é lado, eu saía por aí fazendo tudo. Não tem nada contra quem faz técnica, elas são ótimas, inclusive eu já consegui bastante coisa com técnica, principalmente de visualização, que é o que eu gosto mais.
Nada contra ler carta, nem um pouco. Eu tenho o meu deck, que são cartas astrológicas, que eu adoro o signo, mas não ir buscando respostas pela afobação, pela ansiedade, pela incerteza, por querer, assim, ter todos os argumentos de que aquilo vai dar certo ou de que a gente tá no caminho certo. Isso eu já não faço mais. Às vezes eu quero sim um conselho, perceber, sentir, ler a minha energia, eu mesma faço isso. Às vezes eu tô tão aflita que eu pego o meu deck, converso e busco um caminho, mas eu sei também que aquilo lê a minha energia do momento. Não vai dizer o que vai acontecer no futuro, porque eu tenho as minhas escolhas, eu tenho meu livre-arbítrio, então se tá dizendo que vai por esse caminho eu quero ir por outro, eu também posso. Então eu já não coloco mais a minha vida na mão das técnicas, né? Eu sou a técnica, eu sou a ferramenta, eu sou a principal força de mudança e de cocriação da minha realidade. Então, de fato, esse erro eu não cometo mais, apesar de sim me beneficiar de técnicas às vezes, ou de leituras de carta, mas em relação à mediunidade, eu confesso que, olha, eu tô de parabéns. Nunca mais procurei ninguém que fosse me dizer o que vai acontecer, ou como vai ser, ou enfim, isso tudo eu realmente aprendi a confiar no meu sentir, na minha intuição, e é um exercício bem legal pra gente estar se fazendo, pra gente se conhecer cada vez mais, seguir as nossas inspirações, e então eu tô bem feliz com isso, assim, por estar cada vez mais me ouvindo. E outro erro que eu também cometi bastante, e hoje já tô muito mais consciente em relação a isso, é o fator da comparação. Eu sempre ficava me comparando com outras pessoas, principalmente no processo de expansão, de evolução. Eu pensava, poxa, já tô há tantos anos estudando, já tô há tantos anos consumindo conteúdo, tal pessoa começou há menos tempo que eu e já teve um salto quântico enorme. Tal pessoa começou na mesma época que eu e olha só onde ela tá e onde eu tô. Então, assim, comparando as vidas, comparando os processos, sendo que eu não sei o que a pessoa passou, eu não sei o que ela teve que limpar, eu não sei o que ela fez de diferente de mim, porque eu percebia o que eu fazia era consumir conteúdo e nunca praticar, nunca colocar realmente pra fazer aquilo ali. Ai, tem que reprogramar a mente. Realmente tem, funciona. Ai, tem que cancelar os pensamentos. Tá bom, tem que cancelar os pensamentos, mas eu nunca conseguia de fato agir para fazer isso. Hoje, sim, hoje eu consigo. E hoje, de fato, eu tô passando por um momento até de catarse, eu acredito, em que parece assim que as coisas patinam, não dão certo e não vão pra frente, ou acontecem de forma que eu não gostaria que acontecesse, que eu não julgo que seja a forma melhor. Mas eu tô tranquila, eu tô em paz. Eu olho pra isso tudo, pra essa bagunça, às vezes na minha frente, na minha vida, e eu penso, oba, uma catarse, vai passar, vem coisa boa por aí. Hoje eu já consigo olhar dessa forma. Antes não, antes eu olhava no sentido de, nossa, olha só, fiz tudo certo e tá dando tudo errado. Hoje não. Hoje eu penso, opa, daqui a pouco vai melhorar. Opa, tô pronta pro que tem de bom aí pra vir. E aí eu já não comparo mais a minha vida. Eu comparava muito também no sentido de, às vezes eu ia pra academia, agora eu não faço academia, né? Mas às vezes eu fazia, há um tempo atrás eu fazia, eu também corria, né? Fazia corrida de rua e tal. Aí às vezes ia me encontrar com esses grupos, enfim, né, para lugares que tinha mais pessoas, e eu olhar pra minha roupa e pra roupa da pessoa. Nossa, ela tem uma roupa de marca. Nossa, que roupa bonita, é um conjunto. Eu não tenho nenhum conjunto. Eu quero um conjunto pra treinar, eu quero não sei o que pra isso. Ela tem um relógio com GPS, eu também quero um relógio da marca tal com GPS. E aí eu achava que por causa disso a minha vida não era boa, a minha vida não era excelente o suficiente. Justamente porque eu ficava me comparando. Só que assim, será que a roupa dela tá paga? O relógio tá pago? A gente não sabe. Será que o emprego que ela tem, realmente, ela tá feliz nesse emprego? Por mais que ela possa ganhar muito bem, mas será que ela tá feliz nesse emprego? Então, assim, esses tipos de comparação, a gente acaba comparando vida com vida sem entender o que tem por trás dessa história. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez sair do Instagram. Eu tenho meu Instagram de velas,
que é o que eu uso para divulgar meus produtos. Eu ainda não tenho site, mas o meu Instagram pessoal realmente assim, ó, abandonei. Tá lá faz anos que eu nem sei quem saiu, quem ficou, enfim, o que tá rolando, justamente pela comparação e o quanto isso atrasa a minha evolução. Porque parece assim que a gente sempre faz tudo e nunca tem resultado e nunca vai pra frente. E de fato não é bem assim. A gente tem resultado sim, só que a gente não tá sabendo olhar, a gente não tá sabendo honrar o nosso processo e tá sempre achando que a grama do vizinho é mais verde. E não é por aí o caminho. Então, se você também se compara dessa forma, se maltrata, se martiriza, se coloca pra baixo porque acha que a sua vida não vai pra frente, dá uma revisada em tudo, analisa de fato de uma forma honesta. Será mesmo que não tá mudando nada? E será que a vida do outro é tão melhor assim? Será que ele não sofreu muito mais por já ter expandido desse jeito que ele expandiu nesses anos, nesses mesmos anos de caminhada, desses mesmos anos de estudo? Às vezes ele passou por coisas que ele não compartilha e que a gente nunca vai saber. E às vezes foi justamente isso que ele passou, que ele se comprometeu, que ele fez, e a gente acabou não fazendo, não passando por uma dor tão difícil, tão desafiadora como ele passou, que faz com que a gente às vezes não esteja no mesmo estágio. Mas nenhum estágio é mais ou menos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminhar, cada um tem o seu propósito aqui. E é isso que nos torna únicos e é isso que faz o nosso processo valer a pena. E agora eu já quero saber de vocês, quais erros desses vocês também cometem e vão parar de cometer? Se tem mais algum erro que eu não coloquei aqui, podem colocar nos comentários, que eu já quero saber, quem sabe eu gravo mais um vídeo em relação a isso e a gente vai compartilhando esses erros, porque de fato a gente erra, não tem muito o que fazer, mas juntos vamos melhorando. E até mais, vejo vocês no próximo vídeo.